Vamos aqui, através desse vídeo, fazer um resuminho sobre os tratamentos para engravidar e reprodução assistida. Primeiro, gostaria de lembrar novamente que no dia 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho Gay, né? Uma data muito importante destinada à conscientização da população com relação ao combate à homofobia, né? E também destinada para conscientizar a população que deve construir uma sociedade cada vez mais livre de preconceitos, igualitária, independente da opção sexual. Quer falar alguma coisa? Então, nós temos visto assim que, graças a Deus, com a flexibilização, né, em todos os sentidos, tanto pelo Supremo Federal como pelo Conselho Federal de Medicina, nós podemos então, através da fertilização assistida, poder participar na realização de conseguir que os casais homoafetivos venham a ter seus filhos biológicos, né? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o tratamento da reprodução assistida em casais homoafetivos. Desde 2015, o Conselho Federal de Medicina, por meio de uma resolução, ele permitiu que os casais homoafetivos tivessem os mesmos direitos de procriação de um casal heterossexual, né? Ou seja, qualquer brasileiro, independente do sexo, raça, estado civil ou orientação sexual, tem direito a tornar-se pai ou mãe, tá? Cada vez cresce mais o número de casais homoafetivos que vêm procurando as clínicas de reprodução assistida. Gostaria de dizer que é muito gratificante poder contribuir para a concretização deste sonho, esses casais poderem formar uma família com seus próprios filhos biológicos, né? Isso foi um grande avanço na medicina reprodutiva e a gente vê que a sociedade mais flexível está cada vez aceitando essas novas constituições familiares, tá? Doutora Kazuê quer falar um pouquinho, vamos dividir os tratamentos em tratamentos de casais femininos e casais masculinos. Acho que eu vou começar a falar no mais fácil, né? Pode ser. Bom, casais masculinos. Casais masculinos, então o tratamento de reprodução assistida é um pouquinho mais complexo porque ele envolve mais gente, tá? Mais pessoas. Primeiro que o tratamento é feito só através da fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? Na verdade, é um tratamento de reprodução assistida, no qual a gente precisa dos óvulos. Então, esse casal masculino precisa de uma doadora de óvulos. Essa doadora deve ser uma doadora anônima e ele vai conseguir esses óvulos através de uma clínica de reprodução assistida ou através da compra de óvulos em bancos internacionais. No Brasil, é proibido a venda de óvulos. Segundo, o casal de homens precisa ter um útero, né, solidário, uma barriga solidária, para poder gestar esses embriões, né? Então, geralmente, essa barriga solidária, ela deve ser alguma familiar, alguma parente de até 4º grau, mãe, irmã, prima, sobrinha e tia, né? Essa pessoa ela tem que ter no máximo até 50 anos para poder gestar e ter condições clínicas favoráveis. Ela passa por uma avaliação psicológica e clínica e psiquiátrica, né, para ver se ela tem condições de gestar, de emprestar o útero por 9 meses. Não pode ter nenhum caráter lucrativo. No Brasil é proibido algum caráter lucrativo com relação a útero de substituição, tá? Com relação ao sêmen, então, o casal de homens ele pode optar por só um parceiro, né, ceder o sêmen para poder fazer a fertilização in vitro, ou ele pode optar por os dois parceiros poderem participar da fertilização in vitro. Ou seja, se a paciente tiver bastante óvulos, ele pode pegar metade dos óvulos e usar com o parceiro número 1 e metade dos óvulos usar com o parceiro número 2, tá? Com relação, então, aos tratamentos para homens seriam esses. Agora vem os tratamentos para mulheres, que é mais fácil, né, e que tem mais opções. Tá. Queres falar, doutora? Ok. Então vamos lá. Os casais femininos levam uma vantagem porque já possuem o útero, né, e possuem os ovários, né? Que produzem os óvulos. Né? Exatamente, para produzir os óvulos. De modo que o que fica faltando é o sêmen. E o sêmen é adquirido através de banco de sêmen
né, que existe banco de sêmen nacional, existe banco de sêmen importado, enfim, é uma compra feita de maneira relativamente fácil, né? Nós proporcionamos o encaminhamento do casal para aquisição desses diretamente com esses bancos, né? Então a escolha é toda feita através do próprio casal. Então, e através dessa escolha, o casal vai ter acesso assim, a uma série de características, como tipo de cabelo, cor da pele, altura, né, profissão, hobby, enfim, uma série de características que o casal vai escolher de acordo com a sua preferência. Bem, então, tendo o sêmen, então o casal feminino poderá ter 2 tipos de tratamento. Um deles é a inseminação intrauterina. É um tratamento mais simples, né, que consiste em utilizar apenas uma das parceiras, quer dizer, a mesma mulher que vai produzir o óvulo, ela vai gestar também. Então, isso é o que acontece no caso de uma inseminação intrauterina. Então, para que haja um sucesso maior, é necessário respeitar algumas coisas bem importantes. Então, para se fazer inseminação intrauterina, é necessário critérios de inclusão, né? Exatamente. É importantíssimo, primeiro, a mulher tem que ter uma boa reserva ovariana, ela tem que ser jovem, de preferência, né, abaixo de 37 anos. E além disso, tem que ter exames hormonais que mostrem que ela seja uma boa produtora de óvulos, né? Segundo, uma coisa importantíssima é trompas. Se a paciente não tiver as trompas normais, ela não vai engravidar através da inseminação intrauterina, não vai ter sucesso. Então é fundamental a pesquisa, a avaliação da permeabilidade das trompas, né? Então, e outra coisa é o conhecimento que ela tem que saber a respeito do que representa uma inseminação em termos de probabilidade de sucesso. A inseminação intrauterina a vantagem é que ela é um procedimento relativamente simples, bastante menos oneroso, mas precisa saber que a taxa de sucesso é em torno de 15 a 20% por tentativa. Isso para pacientes, então, abaixo de 37 anos. Acima de 37 anos, a probabilidade é tão baixa que nós geralmente nem indicamos a inseminação. Geralmente a indicação é fertilização in vitro. Isso, para pacientes acima de 37 anos é muito mais lógico se indicar a fertilização in vitro. Bem, então eu já expliquei. A inseminação é um procedimento simples que consiste na estimulação dos ovários através de medicamentos, só que numa quantidade não muito grande, uma quantidade pequena de medicamentos, porque o nosso objetivo é obter 1 a 3 óvulos. A gente não trabalha com mais de 4, 5 óvulos, porque aumenta o risco de gestação múltipla, gestação tripla, que é uma coisa assim relativamente complicada. Então, nesses casos que se estimular demais, a gente vai ter que cancelar o ciclo de tratamento ou então transformar esse ciclo de inseminação num ciclo de fertilização, em que a gente vai colher os óvulos para que ela possa depois transformar em embriões e serem colocados apenas 1 ou 2 embriões dentro do útero. Bem, então a inseminação, como eu falei, a paciente vai receber medicamentos, é um processo de acompanhamento por aproximadamente 10 a 15 dias, durante o qual a gente vai fazendo exames de ultrassom, nós vamos adequando a dose de medicamentos necessários e nós vamos chegar à conclusão de qual o melhor momento para se fazer a inseminação. Então, através do desenvolvimento, do tamanho, das características dos folículos, nós vamos determinar o dia da inseminação. Então, no dia da inseminação, o sêmen já estará previamente adquirido, aí será feito o processamento, o preparo desse sêmen, né? E nós vamos colocar esse sêmen diretamente dentro do útero da paciente, da mulher, então, depois aguardamos o resultado do tratamento. Depois de 12 a 14 dias, nós vamos saber se ela engravidou ou não.
certo? Isso é inseminação artificial, né? Chance de engravidar, 15% por tentativa. Agora vamos falar da fertilização in vitro. Isso. A fertilização in vitro é um procedimento de reprodução assistida, bastante utilizado por todos os tipos de pacientes, para diversos tipos de mais problema. moderno que existe e que mais dá chance de engravidar. Né? Ele dá uma chance muito maior que o da inseminação intrauterina. É um pouco mais complexo no sentido de que há uma necessidade maior de medicamentos, porque o princípio é tentar obter um número maior de óvulos que possam ser utilizados e serem fertilizados pelo espermatozoide também. No laboratório. Então, normalmente a paciente recebe esses medicamentos que também são de fácil utilização. São injetáveis, né, de uma maneira geralmente subcutânea. Também leva um tempo de duração de 10 a 15 dias de estimulação. E nós, até que pelo acompanhamento do ultrassom, como é feito na inseminação, nós vamos determinar um momento de retirada desses óvulos. Então, no dia da retirada, o paciente é submetido a uma sedação, geralmente, e é um procedimento que vai levar cerca de 10, 15 minutos para que a gente possa aspirar os óvulos, entregar esses óvulos para o laboratório, que sempre fica anexo à sala de coleta dos óvulos, e no laboratório eles vão ser acompanhados e vão ser, nesse mesmo dia, foi realizada a coleta o preparo dos espermatozoides já adquiridos, né? E então fertilizar os ovos através de um método que nós chamamos de injeção intracitoplasmática, chamado ICSI. Nesse método, nós escolhemos um espermatozoide que virá inseminar um óvulo. Então escolhemos um óvulo, escolhemos um espermatozoide ótimo, de ótima qualidade, e no dia seguinte em diante nós acompanhamos dentro do laboratório a evolução dos embriões, né? Normalmente entre 3 a 5 dias nós fazemos a transferência depois do embrião. Então aí entra um aspecto que eu gostaria de lembrar. Quando eu faço fertilização num casal homoafetivo feminino, eu tenho oportunidade também de duas situações. Ou eu posso produzir os óvulos, estimular os óvulos de uma mesma mulher, a mesma que irá gestar, que irá receber o embrião. Essa é uma possibilidade. Como na inseminação, né, a mulher faz tudo, uma somente uma. Ela produz o óvulo e ela gesta esse bebê. E existe a opção que é muito comum. Então a gente colhe os óvulos. Qual que é a opção 2? É uma gestação compartilhada, na qual as duas participam. Ou seja, a gente colhe os ovos de uma e depois de obtidos os embriões, esses serão transferidos para o útero da outra companheira, da outra parceira. Então, por isso que a gente chama de um tipo de tratamento compartilhado. A gente chama de gestação compartilhada, né? Quando dá certo. E isso, então, é bastante comum. As pacientes do casal gostam muito dessa opção. Agora, quem vai ser a produtora de óvulos, quem vai ser receptora, é um caso analisado individualmente, porque a gente dá preferência que a doadora, a produtora de óvulos, seja mais jovem, mais nova, a que tenha melhores condições hormonais, né? E então, já a receptora, a pessoa que vai gestar, ela pode ter até 50 anos, né? Exatamente. Então, a receptora pode ser também até, digamos, um casal que uma das parceiras é mais velha, mais idosa, ela também pode receber o embrião desde que ela tenha até 50 anos de idade. Por uma avaliação boa, né? Clínica que comprove uma boa saúde. Então, isso seria a fertilização in vitro. E quais as taxas de sucesso de uma fertilização in vitro? Bem, nós já dissemos que a inseminação dá em média 15%, no máximo 20% por tentativa. Na fertilização, a taxa de sucesso é muito maior. Ela varia em torno de 50% para uma paciente mais jovem, 50% a 55%. E quais as taxas de sucesso de uma fertilização in vitro? Bem, nós já dissemos que a inseminação dá em média 15%, no máximo 20% por tentativa. Na fertilização, a taxa de sucesso é muito maior. Ela varia em torno de 50% para uma paciente mais jovem, 50% a 55%, e naturalmente segue a mesma regra do que acontece
com as outras fertilizações para qualquer casal que queira engravidar. A idade é fundamental. Né? A idade é determinante quando se fala em engravidar, né? Quanto mais cedo a mulher engravidar, quanto mais novo esses óvulos, maior a chance da paciente engravidar, maior a chance de ela produzir embriões com qualidade, né? Por isso é importante, mesmo que a mulher que seja um casal homoafetivo, também não quer dizer também que ela não tenha algum problema, que uma delas não tenha algum problema que deva ser investigado. Então, mesmo sendo casal homoafetivo, nós fazemos sempre uma investigação completa da paciente, principalmente no que se refere à qualidade, à reserva de ovários. Então, ela pode também ter problema de endometriose, pode ter ovário policístico, enfim, a mulher que vai fazer fertilização do casal homoafetivo também tem que ser avaliado do ponto de vista, assim, de principalmente qualidade de óvulos, né? Então, escolhendo, selecionando a melhor doadora, a gente vai ter mais chance de sucesso, e se essa for mais jovem, melhor ainda do que uma mais idosa. Bem, então isso é tratamento e reprodução homoafetiva feminina. Então vê que é mais fácil, menos complicado do que no homem, que tem que começar selecionando uma receptora. É a parte mais difícil para os homens que queiram ter filhos, né? Os homens que, se por acaso os familiares, né, se o casal de homens não achar nenhum familiar que possa gestar, ele pode entrar com uma liminar, né, no Conselho Federal de Medicina para solicitar que uma amiga, sem nenhum caráter lucrativo, possa gestar para ele, tá? Então isso é permitido por lei. Se o conselho vai aceitar ou não, isso vai depender da escolha deles, mas geralmente eles aceitam. Né? Nós temos sempre tido É muito comum, vamos responder algumas perguntas das pacientes. O que se faz mais? Tratamentos de inseminação ou fertilização? Fertilização muito mais por causa da taxa de sucesso, né? E também pelo fato de, às vezes, a maioria das pacientes quererem participar as duas, né? De ter essa gestação compartilhada, que é muito legal, muito bacana, e a gente faz bastante. Porém, se o casal de mulheres desejar só uma, fazer tudo, produzir o óvulo e gestar, também é uma opção bacana, tá? Banco internacional de sêmen demora muito para poder comprar? Sim, né? O Banco Nacional, que é aqui no Brasil, que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, você pode ligar, ver se tem alguma opção que te interesse, e geralmente em 2 dias eles entregam. Já o sêmen internacional tem que ser comprado bem antes, demora em torno de 45 a 60 dias para chegar no Brasil. Essa é a média de tempo, tá? O que mais? Outra pergunta também que fizeram. Aqui, ó, quantidade de embriões. A quantidade de embriões vai seguir sempre a idade da produtora de óvulos, tá? Exatamente, a resolução do Conselho Federal de Medicina que limita o número de embriões transferidos. Então, mulheres até 35 anos, nós podemos transferir até 2 embriões, até. Mulheres acima de 35 anos, se o desejarem, pode transferir 3 embriões. Enfim, a nossa taxa de sucesso na clínica é bastante alta, de modo que raramente a gente transfere mais que 2. Geralmente 2 embriões é um número muito bom para se transferir. Embriões de boa qualidade, naturalmente. Tá? Mas tem que seguir a resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu não posso transferir 4 embriões porque eu quero. Isso daí realmente não se justifica. É de acordo com a idade da pessoa que produz óvulos, tá? Né? Uma pergunta também que nos fazem com relação à seleção das doadoras e seleção do banco de sêmen. O banco de sêmen, o sêmen que vocês vão escolher vai ser de acordo com o desejo de vocês, né? Então, as características que possuem são desde cor de olhos, cor de cabelos, textura do cabelo, altura, peso, hobby, tipo sanguíneo, profissão. Então, tudo isso vai ter uma série de opções e vocês vão ter que ir escolhendo de acordo com a preferência de vocês. O Banco Internacional, além dessas características, ele também oferece foto do homem quando novo, né? Que muita mulher tem curiosidade em saber como que ele era quando novinho, né? Já as doadoras, elas são selecionadas de acordo com as características físicas também que o casal
masculino desejar, né? E quem faz essa seleção somos nós, médicos da clínica. As doadoras, elas passam por uma bateria de exames virais, exames de cariótipo genético, né? E a seleção é feita por nós. Geralmente elas têm menos de 33 anos e possuem uma boa produção de óvulos. Só lembrando que a doadora de óvulos, no caso dos homoafetivos masculinos, elas não podem ultrapassar 35 anos. Cada clínica tem sua, né, seus digamos critérios assim, de inclusão, critérios, né? embora não possa ultrapassar 35 anos. Nós aqui na clínica estipulamos assim, 33 anos para baixo, nós aceitamos doadores. Isso já na chamada doação, ovo doação. E naturalmente eles também podem adquirir óvulos através de banco internacional. Que isso facilita porque em termos de tempo de aquisição. A nossa lista de espera para a doação é uma lista longa, leva em média 6, 8 meses, às vezes um pouco mais por causa da pandemia, mas assim, num banco internacional, num óvulo importado, ele vem mais rapidamente, geralmente em 2 meses a 3 meses nós conseguimos, mas também tem, por outro lado, o custo que é bastante mais elevado. Né? Tudo, exatamente. Aí tem que pesar, né? O que é mais importante, claro. A pressa do casal, enfim, os desejos próprios de cada casal, né? O que mais que a gente vai falar? Com relação a registrar essa criança, né? Então, tanto as mulheres casadas ou que possuem uma união estável, quando elas compram um banco, o sêmen no banco, o próprio sêmen já vem com o nome das duas, e assim que nasce o bebê, vocês já recebem uma declaração da clínica onde foi realizado o tratamento, né, para vocês poderem registrar com o nome das duas, tá? Com relação à parte masculina, a mesma coisa, tá? Registram com o nome dos dois parceiros. Então a gente vê que além do Conselho Federal de Medicina, toda a sociedade já vem se preparando de uma maneira assim bastante boa, bastante favorável, né? Tudo para que possa contribuir para que os casais homoafetivos consigam ter seus filhos biológicos e possam viver dentro de uma sociedade bastante igualitária, né? Bastante não preconceituosa, de modo que nós estamos assim acompanhando, nós temos assim digamos assim, a satisfação de participar da formação dessas famílias maravilhosas, né? Então a gente tem assim, é muito prazeroso, né, a gente concretizar esse sonho dos casais em terem filhos biológicos, né, de poderem dizer que são deles. E a gente não é contra a adoção também a gente acha um ato muito bonito, porém a gente sabe que no Brasil é complicado, é difícil, pode demorar muito, então o fato de a reprodução assistida hoje em dia permitir que os casais possam gerar filhos biológicos é muito emocionante e desafiador. A gente percebe como a sociedade está mais flexível e como essas novas constituições familiares estão sendo aceitas cada vez mais. Eu dei o exemplo anteriormente do colégio da minha filha, que no Dia das Mães os professores explicam sobre as novas constituições familiares, então mãe com mãe, pai com pai, pai com mãe, como se fosse uma coisa natural, né? E isso é importante porque eles vão aprendendo desde cedo a lidar com isso e a ver de uma maneira natural todas essas novas constituições. O que mais? Bom, e assim, gente, independente do estado civil, né, ou da orientação sexual, eu acho que o direito dos casais homoafetivos em ser pais e mães é cada vez mais aceito. Acho que vocês têm que lutar pelo sonho de vocês, procurarem ajuda, procurarem saber mais sobre os tratamentos. Hoje em dia ele é muito viável, já baixaram seus custos, é uma realidade muito frequente, né? E ficamos muito felizes que as normativas do Conselho Federal de Medicina estão bem mais flexíveis, né? E a gente fica muito grata em poder participar desses tratamentos. Lembrando que
A gente já tem uma experiência bastante grande com casais homoafetivos em conseguir gravidez e que eu quero compartilhar a experiência nossa. É extremamente gratificante, é muito bom ver esses casais conseguindo os bebês. A gente acompanha depois também a evolução, eles fazem parte já das nossas vidas, né? E a gente vê a felicidade a felicidade que existe entre esses casais homoafetivos. É muito bom, é muito gratificante. A gente é uma conquista enorme para eles, porque eles, né, a gente sabe que hoje em dia ainda existe muito preconceito, então assim, você vencer, assumir, né, a orientação sexual já é um grande passo, e aí você poder ter teus filhos biológicos é um passo maior ainda, não existe nenhum passo maior que esse, né? Então os casais ficam muito contentes com isso. Então, estamos aqui para poder, né, ajudar. Aguardamos vocês, então, para tirarem mais dúvidas. Qualquer coisa a gente vai respondendo. Vocês podem mandar mensagens no Instagram. A gente vai respondendo individualmente, um por um, à medida do tempo que a gente estiver livre, tá? E não deixem de concretizar o sonho de terem filhos, pessoal. Procurem ajuda. Tudo isso, conforme a gente já falou, é viável, aceitável e a gente se sente muito grata e feliz em poder ajudar vocês, tá bom? Uma boa noite. Boa noite a todos também e até breve. Até breve, tá? Tchau, tchau. Tchau.